Este caso ocorre nos Estados Unidos da América, no dia 16 de abril de 2005. Esteban Carpio era um pai de 26 anos que morava em Rhode Island. Antes deste caso, pessoas próximas a Esteban disseram que ele estava agindo de forma incomum. Ele começou a falar sozinho e disse à namorada que alguém que ele conhecia havia feito algum tipo de ritual de vodu direcionado a ele e que agora estava com medo. Sua namorada o levou a um templo budista, onde um monge abençoou uma corda que Esteban amarrou em sua cintura para afastar o diabo e os espíritos malignos. Esteban também tinha uma extensa ficha criminal, incluindo inúmeras prisões por brigas e acusações de porte de armas, embora a maioria de suas prisões não resultasse em condenações. No dia 16 de abril de 2005, Esteban deixou sua namorada para uma entrevista de emprego em uma van vermelha. Depois de deixá-la, ele foi embora e planejou voltar mais tarde para buscá-la. Enquanto dirigia, Esteban encontrou Madeleine Gatter, uma mulher de 84 anos, parada em frente à sua casa. Ele aproveitou a vulnerabilidade de uma idosa para explorá-la. Ele parou a van, cobriu o rosto com o chapéu e o cachecol dela e então saiu do seu veículo e se aproximou de Madeleine com a intenção de roubá-la. Percebendo o que estava prestes a acontecer, Madeleine entrou em pânico e gritou por ajuda. Enquanto fazia isso, sentiu o que descreveu como um soco forte nas costas. A força foi tanta que ela caiu no chão. Então Esteban fugiu da cena. Ele voltou para sua van vermelha e acelerou, mas enquanto fazia isso, um membro do público avistou a van e anotou o número da placa. O golpe forte que Madeleine sentiu nas costas não foi de um soco. Esteban havia cravado uma faca em suas costas. Aqueles que ouviram a confusão vieram em seu auxílio e começaram a ajudá-la. Paramédicos foram acionados e a levaram rapidamente ao hospital. A polícia foi informada do que aconteceu e recebeu a descrição do veículo e a matrícula. Enquanto isso, Esteban enviou uma mensagem para sua namorada e disse a ela que outra pessoa precisava buscá-la. Frustrada com essa mudança de plano, ela exigiu que ele retornasse imediatamente ao local para buscá-la. Esteban, ainda na van vermelha, voltou para buscar sua namorada. Uma vez que ela estava dentro do carro, Esteban afirmou que precisava voltar para casa e trocar os veículos. Enquanto isso, a polícia procurava a van vermelha. Rapidamente, foi possível identificar a van. O veículo era alugado e estava emprestado no nome da namorada de Esteban. Os oficiais conseguiram ver que ele também estava registrado para dirigir a van e um endereço foi encontrado. Os oficiais foram à casa de Esteban e sua namorada atendeu a porta. Eles perguntaram a ela se ela tinha alguma ideia de onde Esteban estava e ela respondeu dizendo que não tinha ideia. Mas isso era uma mentira. Esteban estava dentro de casa. Os oficiais se identificaram e disseram que precisavam falar com ele imediatamente. Eventualmente, a namorada de Esteban disse a ele que os detetives da polícia estavam ali para ajudá-lo e pouco depois de chegarem, a polícia o prendeu e o levou para a delegacia para interrogatório. De acordo com os relatos, os oficiais recordaram que ele aparentava estar calmo e nada agressivo. Esteban foi escoltado até a delegacia e interrogado. Suas algemas foram removidas e as perguntas começaram. Um dos detetives era um homem chamado James L. Allen. Ele tinha 55 anos e estava na força há 27 anos. Esteban disse aos detetives que seu nome era Brodzolino Carr e que nunca havia tido problemas com a lei antes. Ele então disse que era barbeiro e que havia trabalhado na barbearia o dia todo. Tudo isso eram mentiras. O detetive Allen disse ao Esteban que eles sabiam que ele estava mentindo. Ele disse: "Nós sabemos quem você é e você está em sérios problemas." Uma vez que informaram ao Esteban que sabiam que ele estava tentando ser enganoso, eles notaram que ele ficou mais agitado e ansioso.
Poucos minutos depois de começar o interrogatório, Esteban disse aos detetives que estava com sede e precisava de um copo de água. O detetive Allen permaneceu no lugar enquanto seu colega, o detetive McGann, se levantou para pegar um copo de água para ele, deixando Esteban e o detetive Allen sozinhos na sala. Quando o detetive McGann voltou, havia sons de gritos e uma luta violenta. Ele tentou abrir a porta, mas a porta estava trancada por dentro. O detetive McGann gritou, indagando o que acontecia lá dentro. Ele não obteve resposta. Ele tentou desesperadamente derrubar a porta até ouvir o som de vários tiros. Os oficiais se reuniram fora da porta, aguardando que alguém de dentro do quarto saísse. Eles sacaram suas armas em antecipação. Oficiais foram então ordenados a buscar um arite para arrombar a porta. Eles voltaram e logo tentaram arrombar a porta várias vezes. Uma vez que conseguiram entrar, Esteban não estava em lugar nenhum. O detetive Allen, no entanto, estava deitado no chão com um ferimento de tiro no rosto. Ele foi rapidamente levado para o hospital. Os oficiais então começaram a procurar por Esteban. Ele tinha passado pelo escritório adjacente, atirou na janela e pulou de 3 andares. Ele então fugiu da cena a pé. A arma do detetive Allen foi encontrada no chão, abaixo da janela quebrada. Vários testemunhas do lado de fora ouviram os sons de tiros e vidro estilhaçando. Eles viram Esteban pular da janela e fugir da cena. Esteban então foi para a casa de um amigo. Um amigo posteriormente relatou que ele parecia ansioso. Ele não quis contar ao amigo o que havia de errado e pediu para chamarem um táxi para ele ir a Nova York. Eles também notaram que Esteban estava sangrando pelas mãos e continuava murmurando para si mesmo. O amigo realmente chamou um serviço de táxi em nome de Esteban. No entanto, o motorista de táxi achou a ligação bastante suspeita. O despachante de táxi alertou sobre um tiroteio na área e que todos os motoristas deveriam ficar atentos. Um motorista afirmou que uma mulher solicitou um táxi para um homem disposto a pagar $500 para ser levado a Nova York. O motorista de táxi se aproximou de um policial e disse a ele que acreditava que uma chamada acabara de chegar, envolvendo a pessoa que eles estavam procurando e que ele estava a caminho para ir buscá-lo. Os oficiais seguiram o táxi até o local de embarque. O motorista de táxi parou no ponto de embarque e Esteban saiu, se aproximou do veículo e ficou do lado de fora. Ele encarou o motorista por alguns segundos, mas ao perceber o que estava acontecendo, Esteban fugiu da cena e os oficiais começaram a persegui-lo. Eles conseguiram alcançá-lo, mas Esteban resistiu à prisão e uma luta violenta se seguiu com vários oficiais. Eles conseguiram derrubá-lo no chão e Esteban foi algemado e levado ao hospital. Tragicamente, em 17 de abril, o detetive Allen faleceu devido aos ferimentos. Madeleine também enfrentou problemas no hospital. A ferida dela infeccionou e demorou para cicatrizar, mas após 2 dias no hospital, ela recebeu alta. A polícia começou a interrogar Esteban. Ele alegou que um de seus amigos o enlouqueceu e que eles realizaram algum ritual de vodu e o amaldiçoaram. Ele disse que não conseguia se lembrar de nada antes de ser preso e atribuiu o caos a ser influenciado pelo diabo. Esteban, então, admitiu que havia agarrado a arma do detetive Allen após uma luta e havia trancado a porta por dentro. Ele alegou que havia feito isso porque acreditava que o detetive queria matá-lo. Esteban reconheceu que havia pegado a arma do detetive Allen e disse que tinha que matá-lo. Esteban foi avaliado por vários profissionais de saúde mental. 2 médicos que o avaliaram acreditavam que ele não estava apto a ser julgado e disseram que apresentava claros sinais de graves problemas de saúde mental. Eles afirmaram que ele estava sofrendo de esquizofrenia, psicose e um início agudo de psicose paranoica. Concluíram que ele não deveria ser acusado de assassinato devido à responsabilidade diminuída. No entanto, o Estado também forneceu 2 outros profissionais de saúde mental. Ambos afirmaram
que ele não sofria de uma doença ou defeito mental que teria prejudicado seu julgamento, e seu julgamento seria realizado em breve. Como brutalidade policial grosseira. Ele tinha problemas mentais e precisava de auxílio, mas falhamos em ajudá-lo. Nós tentamos e ele não merecia isso. Como você pode ver, Esteban estava em um estado horrendo. A história oficial era de que essas lesões foram sustentadas depois que ele caiu de uma janela da polícia do 3º andar e durante a resistência à prisão. Os familiares de Esteban ficaram extremamente abalados e revoltados ao vê-lo nesse estado. A máscara de proteção contra a cuspe que Esteban estava usando supostamente foi usada porque seu rosto estava sangrando e supurando e ele poderia tentar cuspir nos policiais. Preocupados que ele se tornasse combativo, o departamento decidiu tomar precauções máximas e colocá-lo na máscara de proteção contra a cuspe. Embora os membros da família acreditassem que a máscara foi usada para esconder a totalidade dos ferimentos de Esteban e para fazê-lo parecer mais sinistro. A família também reclamou que ele foi vítima de brutalidade policial. O FBI conduziu uma revisão de 1 mês sobre o manejo do caso pelo departamento e não encontrou violações dos direitos civis. Eles descobriram que as lesões foram causadas quando ele pulou da varanda, conforme a versão oficial, e que ele tentou resistir à prisão, lutando com os policiais. Os oficiais disseram: se ele está lutando com os oficiais têm o direito de usar quaisquer meios necessários para subjugar o suspeito. O julgamento começaria em 2006. Esteban disse ao tribunal que não conseguiu se controlar na noite na delegacia quando matou o sargento Allen com sua arma. Ele também chorou ao se dirigir à família de Allen. Ele disse: "Eu sinto muito pelo que aconteceu com as vítimas e as famílias das vítimas." A defesa apresentou 2 médicos que consideraram Esteban inapto para ser julgado e insistiram na defesa por insanidade. Eles também convocaram a namorada de Esteban. Ela testemunhou que estava cada vez mais preocupada com a saúde mental de Esteban no período que antecedeu o assassinato. Ela disse que ela e a família dele estavam desesperados para conseguir a ajuda necessária, mas não obtiveram êxito. Ela mencionou como ele começou a falar sozinho e que ele acreditava que o voodoo estava envolvido. Ela também disse que ele parecia estar sofrendo de um colapso mental e estava tendo problemas para dormir. A acusação, então, apresentou as evidências do seu médico para sugerir que tudo isso era falso e que ele sabia exatamente o que estava fazendo. O júri considerou Esteban culpado além de qualquer dúvida razoável de todas as acusações. Na audiência de sentença, Esteban disse: "Eu estava indo bem até que um dia acordei e havia algo errado comigo." O juiz então proferiu a sentença e disse: "O assassinato de um policial é cometido por um indivíduo cuisbúdio com histórico de conduta agressiva e que esfaqueou uma idosa frágil e gentil pelas costas. Prisão perpétua é uma sentença adequada." O juiz impôs a sentença mais severa sob a lei: prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. O juiz afirmou que permitir liberdade condicional para Esteban seria contrário a uma sociedade civilizada. Desde que foi encarcerado, Esteban tentou apelar sua sentença várias vezes. O homem condenado por matar um detetive da polícia de Providence com sua arma de serviço está buscando um novo julgamento no Tribunal Federal. Esteban Carpio cumpre pena de prisão perpétua pelo assassinato do detetive James Allen ocorrido há mais de 10 anos. A repórter Caroline Goggin, do Eyewitness News, traz ao vivo do Providence Mobile Newsroom mais detalhes sobre o recurso mais recente de Carpio. Neste documento judicial de 15 páginas, Carpio solicitou que o tribunal anulasse sua condenação e lhe concedesse um novo julgamento. Policial condenado por assassinato em Rhode Island tenta novamente limpar seu nome. Esteban Carpio está atualmente cumprindo prisão perpétua sem liberdade condicional em uma prisão de Connecticut.
Ele foi considerado culpado pelo assassinato de 2005 do detetive de polícia de Providence, James Allen. Cada Dia, eu encaro os fatos do que eu fiz e o que aconteceu. Neste último processo, Carpio alega que o Estado negou-lhe o devido processo legal durante o julgamento. Ele alega que, devido a problemas mentais, não tinha responsabilidade criminal ao matar o detetive Allen na sede policial. Ele também alega que seu advogado de defesa não conhecia bem a lei estadual, oferecendo uma defesa ineficaz. Porém, não é a primeira vez que ele tenta recorrer de sua condenação. Conforme os documentos, ele entrou com um recurso e um pedido de alívio pós-condenação em 2012. Ambos foram negados. O assassinato do meu marido foi um ato frio e premeditado. O júri concluiu que Esteban Carpio não estava insano no momento do crime. No julgamento de Carpio, em 2006, 2 especialistas testemunharam que ele tinha esquizofrenia na época do crime e não podia ser responsabilizado. Mas as testemunhas do Estado disseram que o homem era um criminoso antissocial. O júri rejeitou a defesa por insanidade e condenou Carpio por homicídio em 1º grau. Ele espera ver o tribunal novamente. Até o momento, Esteban ainda está atrás das grades e é provável que ele passe o resto de sua vida lá.